Cirurgia plástica, já fez? Faria? Ou faria várias? Na questão de várias, será que existe um limite de cirurgia que as pessoas deveriam fazer? Até que ponto elas devem parar? Existe um limite, a pessoa tem que saber, mas por um outro lado, vai da pessoa, vai do que ela sente, se realmente ela necessita. Eu tenho amigos e tenho clientes que hoje já estão 70 e estão ainda fazendo plásticas. Se é para melhorar a autoestima, se faz melhor, faz bem para ela, eu acho que vale a pena sim. Se a pessoa está achando necessidade, né? Pode fazer. Para mim, tudo tem um limite, mas é a pessoa que vai decidir se ele pode parar ou não. Até mesmo pela desfiguração que está acontecendo. Porque você nasce de um jeito e daí você não se aceita e começa uma coisa de se trocar. E eu não sou a favor disso. Melhorar o que já existe, sim, mas se trocar, não. Mudar de identidade, não. Para nos esclarecermos um pouco mais sobre esse assunto, nós viemos a uma clínica e vamos conversar com um cirurgião plástico. Hoje em dia, com a acessibilidade na cirurgia plástica ser maior, então ela atinge uma faixa da população, tanto de nível social mais baixo quanto nível social mais alto. Então isso fez com que a cirurgia plástica seja aceita pela população em geral, né? Tanto pacientes mais velhos, pacientes mais jovens, até adolescentes. Teve um aumento de 141% na procura da cirurgia plástica entre os adolescentes. O senhor saberia me explicar o porquê desse aumento tão grande? É porque o adolescente ele é muito imediatista, né? E hoje a mídia ela coloca o adolescente para conhecer tudo sobre qualquer situação médica, tudo ele vê na internet, ele vê no Facebook. Então ele tem acesso a parentes, a irmão, né? A mãe, pai que fazem cirurgia plástica, então eles querem fazer também. No caso, a procura pela cirurgia ela é maior pela parte dos homens ou das mulheres? Não, ainda é pela parte das mulheres. Só que o aumento entre os homens ele é proporcional aos adolescentes também. Então, aumentou 3 vezes em adolescentes, assim como em homens também, né? Embora ainda 90% dos casos sejam mulheres. E quais são os tipos de cirurgia mais comuns que os homens procuram? Não, a cirurgia mais comum é o implante de cabelo, né? A própria rinoplastia, a lipoaspiração, né? Também é muito procurada entre os homens. A blefaroplastia, que é a cirurgia das pálpebras, a otoplastia também. Diego, você já fez cirurgia plástica? Não fiz cirurgia ainda. Mas você faria? Super faria, sou super adepto, acho que se a pessoa quer, tem que ir fundo. Já fiz Botox, pequenas coisas cosméticas, sou a favor. No ranking da cirurgia plástica, o Brasil se encontra em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos. E foi o responsável por quase 10% das 6.300.000 cirurgias feitas no ano de 2011. A cada 10 cirurgias, uma é feita no Brasil. Dentre as cirurgias mais procuradas pelos brasileiros estão a lipoaspiração, o aumento das mamas, ou famoso silicone, a abdominoplastia, que seria a retirada do excesso de gordura do abdômen, a retirada do excesso de pele nas pálpebras e a redução das mamas. Dá para acreditar que 16% dos cirurgiões plásticos do mundo estão no Brasil? Esses pacientes que procuram o senhor, eles costumam vir aqui cientes dos riscos e do pós-operatório? Geralmente eles estão cientes do risco, mas eles procuram eufemizar esse risco por causa do desejo da cirurgia plástica ser maior e muitas vezes porque eles querem meio que não ouvir sobre os riscos, né? Mas eu acho que cabe ao cirurgião plástico estar colocando esse paciente na realidade. Tem uma brincadeira que fala que coçar e cirurgia plástica é só começar, né? Na verdade, as pessoas têm que entender que existe um limite que é justamente você estar bem. Quando você está bem, você não precisa ficar procurando um aperfeiçoamento além do limite. Por exemplo, a lipoaspiração, a lipoescultura, é um procedimento que ele é indicado para gordura localizada. O que é gordura localizada? É a gordura que você não perde fazendo atividade física e dieta. Então, não é para você emagrecer,
Então, muitas pessoas pensam que querem fazer a lipoaspiração para emagrecer, e faz 1, 2, 3, e nunca vai ter um resultado. O paciente, às vezes, ele procura a cirurgia plástica por ela ser mais fácil, né? Ele não quer sofrimento, ele não quer ir para a academia, ele não quer levar uma vida saudável. Então, você passa a vivenciar o lado estético antes do lado funcional. E isso é errado. Primeiro é a função, é o organismo, né? É você se sentir saudável. Primeiro você tem que estar saudável. A estética faz parte da saúde do corpo, mas ela não pode ser a prioridade. A prioridade é o paciente estar saudável, né? Para evitar dele ter um infarto, ter um derrame, porque não adianta, ele faz uma lipoaspiração e depois tem um infarto. Você acredita que existe um limite de cirurgia plástica que as pessoas devem fazer até um certo ponto apenas? Acho que sim, até um certo ponto que não deforme a imagem dela, porque já tem alguns casos que hoje a pessoa, né, começa a fazer, parece um boneco, né? Eu acho assim, deveria ter um tratamento, muitas vezes psicológico, para fazer uma cirurgia plástica antes do paciente fazer, porque às vezes ela quer só mesmo para melhorar a autoestima, mas porém ela começa a fazer excessivo. E não resolve o problema lá dentro, né? Não é estético, não é fora. Porque muitas vezes o paciente tem um problema que chama dismorfismo corporal, né? Ela não aceita o corpo, mesmo a gente observando que aquilo está por demais, né? Então ela se vê no espelho com a gordura maior do que ela é, né? Com a mama maior do que ela é ou menor do que ela é, e na verdade, né, um nariz que às vezes é normal, natural, e para ela não é, então ela é um dismorfismo corporal que aí exige um tratamento psiquiátrico e psicológico. Viu só? Melhor ficar ligado nesse tal de dismorfismo corporal para não acabar passando da conta que nem essas beldades aí.